Olá, eu sou Luciana Rodrigues, fundadora da Ativamente Assessoria, e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero te contar um pouco de uma história de como eu consegui realizar um grande sonho com a técnica do alinhamento. Eu sempre tive um sonho de conhecer Portugal. Não sei bem por que essa história veio na minha cabeça, mas desde a minha adolescência, Portugal era um lugar que me fascinava e ainda não estava tão na moda quanto hoje está. Eu sempre tive essa vontade, esse sonho, esse desejo, mas na minha cabeça isso era uma coisa muito difícil de acontecer. Primeiro porque eu sou professora, hoje eu sou treinadora mental, mas trabalhava como professora, às vezes 60 horas para dar conta dos meus compromissos, não só financeiros, mas justamente para dar um pouco mais de conforto para os meus filhos. E a questão financeira era uma crença muito forte que eu tinha. Outra crença muito forte que me impedia de pensar que esse sonho se realizasse era justamente porque eu gostaria de ir para Portugal numa época que o clima fosse agradável. E as minhas férias, que eram em janeiro e fevereiro, lá seria inverno e eu não queria ir nessa época. Então, como eu poderia ir em meio ao ano letivo? Tirar 15 dias de férias em meio ao ano letivo, né? Então, eu tinha várias crenças. Eu não posso ir porque eu sou professora e ganho pouco. Como eu vou gastar esse dinheiro e não vou estar investindo nos meus filhos? Enfim, tudo que eu gostaria também de estar investindo aqui. Como eu vou ficar 15 dias fora no meio do ano letivo? Como eu vou dar conta do meu trabalho não só na escola, mas eu já trabalhava como treinadora mental. Tinha pessoas que eu estava fazendo assessoria presencial e não só online. Enfim, era uma série de dúvidas, de inseguranças, mas aquele sonho cada vez ficou mais forte dentro de mim. Um dos lugares que na minha cabeça era muito importante eu ir era Fátima. Eu sempre quis conhecer a cidade de Fátima e, além de acreditar muito em Nossa Senhora, eu fui batizada na igreja de Nossa Senhora de Fátima aqui da minha cidade. Então, para mim, aquilo, cada vez que eu olhava para aquela imagem, para mim representava muito. Eu queria muito estar naquele local, estar lá, sentir a energia daquele local. Quando eu comecei a ver que o meu sonho, ele só aconteceria se eu começasse a me movimentar em busca dele, eu comecei a fazer mais pesquisas na internet. Nesse momento, eu encontrei uma imagem de Portugal que me chamou muita atenção. Era uma imagem do Forte de São João Batista nas Ilhas Berlenga. Eu olhei para aquela imagem e eu fiquei fascinada. Disse, que lugar mais maravilhoso, que lugar lindo. E eu vou ir até lá. Claro que eu não sabia como, nem de que maneira, nem quando isso ia acontecer, nem se eu iria sozinha ou se eu iria com alguém. Mas aquelas ideias começaram a surgir na minha cabeça. E a gente sabe que tudo que a gente é capaz de conceber, a gente é capaz de realizar. Comecei a fazer a técnica do alinhamento, que é uma meditação com foco, onde além de focar no que eu quero, eu crio os meus critérios de satisfação para que aquilo realmente aconteça. Eu preciso mostrar para o meu cérebro qual é a recompensa que eu estaria ganhando quando eu realmente conseguisse aquele objetivo. E criei alguns cenários, que era o que eu usava nas minhas meditações. Eu fiz várias vezes a meditação, meu alinhamento, com essa visualização, com o sentimento muito forte daqueles critérios que eu tinha colocado. Um dos critérios que eu queria para minha viagem, que eu não sabia quando ia acontecer, eram facilidades. Eu queria que as coisas acontecessem de uma maneira muito fácil. Eu estava realizando um dos meus sonhos, mas eu estava com uma certa culpa de estar deixando de fazer algumas outras coisas em função da viagem, estar faltando à escola, apesar de que tudo aconteceu com maior facilidade, né? E eu vou contar um pouquinho de como isso realmente aconteceu. Então, o ano passado, de 2017, eu coloquei na cabeça que seria o ano que eu ia realizar esse sonho.
Há alguns anos esse sonho já estava dentro de mim, mas ele estava lá adormecido, murchinho. Por mais que eu olhasse algumas fotos, pesquisasse às vezes até preços de passagens, enfim, as minhas crenças eram ainda muito fortes. Também precisei limpar muitas crenças limitantes para que, principalmente, que a minha mente estivesse limpa dessas crenças e focada no meu objetivo final, que era essa grande viagem. Para mim, era algo muito grandioso. Não só pelas minhas condições, mas o quanto eu estava limitando também. Na minha cabeça, isso era impossível quase de acontecer. Era um sonho muito remoto. Mas quando eu comecei a colocar na minha mente que isso realmente poderia acontecer da melhor maneira que eu queria, com aqueles critérios de satisfação muito bem definidos, a coisa começou a mudar. E o universo começou a me trazer algumas coisas para me mostrar que aquilo realmente poderia acontecer. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre passagens e de vez em quando eu entrava, dava uma olhada, via qual eram os valores e tudo mais. Até que um belo dia, em junho do ano passado, num domingo, eu comecei a olhar as passagens totalmente despretensiosa. E aí tinha uma outra questão que era um empecilho também, que os voos mais em conta tinham escala nos Estados Unidos, enfim, em algum lugar na América do Norte, e eu não tinha o visto americano. Então, era mais uma coisa que eu teria que ver. E nesse domingo, eu sentada na minha cama, comecei a procurar, e apareceu uma passagem que a escala era em Roma. E ela não era mais barata, mas eu ficaria um dia na ida e um dia na volta em Roma. E também eu tenho muita vontade de conhecer Roma, a Itália, de uma maneira até maior do que eu fiquei, né? Mas aquilo me chamou muito a atenção. Eu disse, gente, eu posso parar e num dia, ao menos o Vaticano, eu vou conhecer, né? Então, comprei a passagem em junho. Eu não sabia mais nada de como aconteceria. Eu só tinha minha mente limpa e focada que eu teria realizações e facilidades. Comprei a passagem para o dia 15 de setembro e quando estava um pouco mais perto, não muito perto, eu comecei a ver hostel, eu comecei a ver um roteiro, quais cidades eu gostaria de visitar e o que eu faria nesses 15 dias. E foi muito legal porque eu gosto bastante de viajar sozinha e eu acredito que quando a gente viaja sozinho, a gente não só se autoconhece, como a gente tem a oportunidade de fazer tudo que a gente quer, né? Porque, às vezes, quando tu viaja com uma amiga, alguma coisa assim, ou até mesmo com um parceiro, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e eu disse que aquele seria o meu momento de fazer o que eu quisesse, se eu não quisesse também. E assim foi. Ali por agosto, mais ou menos, eu comecei a ver roteiro, comecei a agendar alguns hostels, comecei a ver quais cidades eu iria conhecer, e desta maneira aconteceu. Também organizei na minha escola, comecei a pedir para alguns colegas me substituírem os dias que eu faltaria. Foram 2 semanas, eu faltei 6 dias e eu paguei antes, na verdade, eu fui trabalhar antes para que antes ou depois da viagem, eu paguei esses dias para os meus colegas que me substituíram e deu tudo certo. Mas até então, até eu limpar essa ideia, viajar no meio do ano letivo para mim era totalmente proibido. E aí chegou no dia 15 de setembro de 2017, que era o dia da minha viagem. Na verdade, eu ia para São Paulo, eu moro em Porto Alegre, eu ia para São Paulo. Ainda fiquei um pouco na casa de uma grande amiga que eu estava matando um pouco da saudade. No outro dia eu embarquei para Portugal. Cheguei em Roma num domingo de manhã. E aí eu tinha o dia inteiro, porque eu embarcaria só à noite para Lisboa. Esse dia eu cheguei no aeroporto, peguei um trem, a minha mala já ia ser despachada direto para Lisboa. Ah, um detalhe importante, eu levei uma mala muito pequena. Eu levei uma mala como se fosse uma bagagem de mão. Porque eu pensei, eu vou ficar em hostel, eu vou ter que estar carregando essa mala de um lugar para o outro. Eu queria visitar muitas cidades. O máximo que eu ficaria numa cidade seriam 3 dias. Então, eu teria que levar pouca bagagem, porque eu que ia estar carregando, né? E andar muito de trem, talvez de ônibus. Então, eu precisava que isso fosse um pouco mais acessível.
E, ao mesmo tempo, eu também precisava ter foco para que em 15 dias eu pudesse carregar uma mala pequena dessas. Mas eu consegui. Carreguei essa mala pequena. Chegando em Roma, peguei um trem, fui até o Vaticano. Realmente a sensação foi indescritível, né, de conhecer o Vaticano naquele domingo. Um dia maravilhoso, um dia lindo estava, a energia do local, independente de fé, de crença, de religião, a energia do local é fantástica mesmo, é emocionante. E passei depois o dia ali por Roma mesmo, fiz aquele passeio do ônibus que te leva nos pontos turísticos, então consegui visitar vários pontos turísticos de Roma naquele dia, naquele domingo. Voltei para o aeroporto e embarquei para Lisboa. Quando eu chego em Lisboa, a minha mala estava com cadeado violado, estava sem o cadeado que eu tinha colocado. 11h30 da noite de um domingo. Aí eu procurei a polícia, a alfândega, enfim, para que eu pudesse abrir a minha mala na frente dessas pessoas, porque eu não sabia se tinham pego alguma coisa, se tinham colocado alguma coisa dentro da minha mala, eu estava com um certo medo, né? E aí abrimos a mala, não, realmente não estava nada mexido e estragado, só minhas roupas um pouco sujas dos cremes que estouraram, mas enfim, mas estava tranquilo. Aí fizeram um registro, me disseram que iam levar uma mala nova para mim no hostel, enfim, tudo certo. Quando eu saí do aeroporto, já era meia-noite e 10 por aí. E eu chamei um Uber, porque eu sabia onde ficava o meu hostel, que ficava no bairro Baixa Chiado, que eu sabia também que levava em torno de meia hora de carro, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia de onde, para que lado ficava. E um detalhe bem importante, quando eu cheguei em Roma, eu coloquei um chip da Vodafone, né, que era um chip para que eu tivesse internet o tempo inteiro lá, internacional. Só que o chip ainda não estava ativado. Então eu estava sem internet, eu não tinha como nem procurar nada. Mas eu estava com o Wi-Fi do aeroporto, consegui chamar um Uber. Passaram-se 20 minutos e o Uber não chegou, eles cancelaram a viagem. Isso era já 00h20 por aí. Fui ao balcão de informações e perguntei para a moça como eu fazia para chegar no Baixa Chiado. Aí ela simplesmente me olhou com a cara mais tranquila e disse assim, ó, tá aqui o mapa, tu pega o metro saindo por aqui, pega a linha verde, depois tu desce, pega a linha vermelha e desce na estação Baixa Chiado. Simples assim. Eu olhei para a cara dela, só agradeci, porque eu disse assim, o que eu vou falar, o que eu vou argumentar agora, né? Enfim, peguei aquele mapa com uma cara meio decepcionada, fiquei olhando para ele, tentando entender as 4 cores de linha do metrô que tinha, e fui para a estação. Quando eu chego na estação, não tinha absolutamente ninguém na estação. Peguei umas moedas de euro, consegui comprar o bilhete da máquina e fui. Entrei no metro que passou e desci na estação que ela falou que eu deveria descer com um mapa na mão. Quando eu entrei nesse metrô, tinha umas meninas que eu fui perguntando e tal, como eu chegaria, comecei a olhar em cima na porta quais eram as próximas estações, mas eu estava totalmente perdida, me sentindo super insegura, porque eu estava num lugar diferente, sem conhecer ninguém, e principalmente sem ter informações, eu não tinha internet para que eu pudesse buscar alguma coisa. Eu confio muito normalmente nas pessoas, mas nesse dia em especial eu tive que confiar muito mais, né? Desci da primeira linha. Quando eu desci na outra plataforma, que eu tinha que pegar outra cor, né, o outro metrô, aí bateu um pânico, porque eu simplesmente cheguei e olhei com a mala na mão, com o mapa na outra, e eu olhava e pensava, é deste lado ou é do outro lado que eu tenho que estar? Porque não tinha indicação para qual lado eu deveria ir. Aí eu imagino a cara de apavorada que eu estava, com a mala, com o mapa. Chegou um menino perto de mim, um rapaz, e disse assim, você precisa de alguma ajuda? Aí, quando ele falou, você precisa de alguma ajuda? E eu vi aquele sotaque brasileiro, eu disse, tu é brasileiro, ai que coisa mais maravilhosa, eu falei assim, né? E aí eu contei para ele onde eu precisava ir e tudo mais. Um detalhe, o metrô encerrava
à 1 da manhã. Isso já era bem perto da 1 da manhã. Eu estava numa gincana, na verdade, correndo contra o tempo também. Aí esse menino começou a me ajudar. Esse menino hoje é um grande amigo, ele faz parte da minha lista de transmissão, eu converso quase que semanalmente com ele, é um querido. Esse menino morava aqui em Santa Catarina antes de ter ido se mudar para Lisboa. E ele simplesmente disse assim, não, pode ficar tranquila que eu vou descer antes da Baixo Chiado, mas eu vou até lá contigo para te levar. Imaginem a minha cara de pavor pro guri falar isso para mim, né? Enfim, e aí, quando a gente chegou na estação, eu precisava muito da internet, do Google Maps, alguma coisa, porque eu não fazia ideia, só tinha o endereço do hostel. E aí o Alexandre me levou até a porta do hostel, a gente chegou lá, já era um pouco mais de 1 hora da manhã, me deixou lá na porta do hostel, sã e salva, né? E de uma maneira muito, muito, muito amigável, e é um querido que até hoje é meu amigo. No outro dia de manhã, né, eu comecei a bater perna em Lisboa, também fiz o passeio aquele do ônibus que vai em todos os pontos turísticos, e eu já tinha alguns lugares que eu queria visitar, eu já tinha visto alguns lugares que eu queria visitar. Então, alguns eu fui, não fiquei muito tempo, né, mas outros eu fui e quis voltar, inclusive no outro dia, voltei para entrar no museu, no Mosteiro dos Jerônimos, enfim, vários outros lugares que me chamavam mais atenção. Mas um dos lugares que mais me chamou a atenção e que para mim assim foi inexplicável a energia, porque era um dos lugares que eu me imaginava também no meu alinhamento, era à beira do Rio Tejo, me alinhando na Torre de Belém. E a sensação de estar naquele local, se alinhando naquele local, ouvindo o barulho do rio batendo, né, no muro, com a ponte, com aquela beleza maravilhosa, aquilo me levou assim para outras dimensões, porque eu já tinha sentido estar ali. Eu só realmente tive a certeza, porque eu já tinha sentido estar naquele local, fazendo meu alinhamento naquele momento, né? Então, o sentimento, para mim, só foi uma alegria muito grande, eu senti algo fantástico, porque eu já tinha concebido isso no meu pensamento, no meu coração eu já tinha tido esse sentimento, e a concretização daquilo para mim foi fantástica. Enfim, Lisboa foi a cidade que eu fiquei 3 dias, conheci muitos lugares, teve muitos lugares que me tocaram de uma maneira muito especial, e realmente é uma cidade que eu fiquei apaixonada, encantada. O outro dia também eu fui para Sintra e também foi uma emoção muito legal. Eu também fiz esse passeio que tu vai a vários locais. Entrei daí no Palácio de Pena, que também é um lugar lindíssimo, fantástico. E também fui até o Cabo da Roca, que é o local mais ocidental da Europa. E tem uma vista para o mar linda, só que foi algo muito interessante, que quando eu estava indo, tinha um sol maravilhoso, um dia lindo, super aberto. Questão de nem 10 minutos, começou a nublar e ficar frio. Mudou totalmente a temperatura numa questão de 10 minutos. E quando eu cheguei de ônibus até o Cabo da Roca, simplesmente era uma vista espetacular, porque tu conseguia ver de longe só aquela névoa que tinha tomado conta do mar, mas tu via o farol, tu via as pedras, tu via, enfim, tudo mais, né? E tava frio, por incrível que pareça. Antes eu tava suando, né? Porque tava bem calor, e daqui a pouco começou a mudar o tempo de uma maneira que ficou, inclusive, frio. A neblina era tão forte, tão intensa, que era como se estivesse chuviscando em cima da gente. Era algo, assim, simplesmente indescritível. Mesmo eu contando para vocês agora, eu não consigo dizer qual foi a emoção de estar naquele local e o que aconteceu no clima. Teve outras coisas também de clima que foram bem interessantes. No outro dia eu fui conhecer Évora, que era uma cidade que eu gostaria muito também de conhecer, já estava nos meus planos, e eu fui para Évora de trem. Passei o dia em Évora e
Foi muito legal, alguns locais foram muito legais. E Évora também me trouxe alguns presentes maravilhosos, né? Me chamou muita atenção que eu entrei no museu e tinha uma senhora muito querida que me falou sobre a ideia do Banco do Tempo, que são pessoas voluntárias que ajudam outras e vão guardando, vão creditando aquele tempo. E quando elas precisam, elas chamam alguém do banco para fazer algo. Por exemplo, ir na farmácia para uma pessoa idosa que não pode, levar um cachorro para passear. Enfim, elas se trocam, elas se revezam. E aí tinha uma exposição do Banco do Tempo. Conversei com essa senhora, me ofereceu bolachinha, vinho do Porto, tudo que eu queria ali. E ela queria que eu participasse do Banco do Tempo. E aí eu expliquei para ela que eu não era de lá e tal, né? Mas, enfim, uma ideia fantástica que acho que se as pessoas colocassem em prática seria muito interessante. Évora também teve 2 outros locais que me chamaram muito a atenção, que foi o Jardim Público, que tem uma energia divina. Eu fiz a gravação da leitura da lista de transmissão naquele dia nesse jardim e muitas pessoas me retornaram dizendo, agradecendo aquela leitura. E eu tenho certeza que não foi pela leitura, foi pela energia que eu estava emanando, né? Porque eu estava muito feliz e realizada. Com certeza a minha luz estava muito forte e as pessoas sentiram isso. E outro local em Évora que também me chamou muito a atenção, que tem uma energia estranha, tem uma energia diferente, mas me levou muito à reflexão, é a Capela dos Ossos, que é totalmente feita, totalmente revestida de ossos humanos, né? Então tem crânio, tem fêmur, tem vários ossos. E quando a gente entra lá, a gente faz uma reflexão muito legal, muito boa, que a gente vê que isso aqui, esse corpo, esses tecidos, esses ossos, realmente não são tudo, né? Que ainda bem que estão lá numa capela ou que estão em algum lugar, mas que a gente é muito maior do que isso aqui que está hoje, que a gente está usando de instrumento, de veículo, né? É muito maior do que isso. Então, foi um local que me chamou muito a atenção e que eu refleti muito também. Voltei para Lisboa e lá no hostel que eu estava hospedada, tudo muito simples, né? Tudo muito... Mas, ao mesmo tempo, eu tinha pedido facilidades, né? Então, conheci um casal que uns queridos também, a Pri, que os dois são paulistas, ou melhor, os dois moram em São Paulo, mas a Pri é gaúcha, aqui de Bagé, e o Gustavo é paulista, um casal que estava no mesmo hostel que eu. E eu depois falei que eu ia para Porto, e eles também iriam para Porto no mesmo dia, e mais, eles tinham reservado o mesmo hostel que eu, sem a gente se conhecer. Um casal muito querido, muito simpático, vários passeios a gente fez juntos, deixavam um chocolatinho para mim no meu travesseiro da Suíça, porque eles já estavam viajando vários países da Europa. Enfim, e aí na sexta-feira a gente seguiu para Porto, pegamos o trem, e chegando em Porto a gente buscou o nosso hostel, né? E em Porto tinha uma pessoa muito especial que eu conheço, que é o meu filho postiço, como eu digo, é filho de uma grande amiga, cresceu junto com os meus filhos brincando, e esse menino está estudando em Porto, ele tem agora 18 anos, ele tinha 17, e eu ia visitá-lo, ia encontrá-lo, ele estava lá desde fevereiro, isso era em setembro, então eu ia matar um pouquinho da saudade. Foi muito, muito, muito gostoso também. Nós fizemos vários passeios juntos, vários locais. Porto também é uma cidade lindíssima, né? Visitei muitos locais que me chamaram a atenção. A livraria Lelo, né? Quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo livros, e aquela livraria é realmente fantástica, é linda, e não só pela beleza, mas pela energia que tem, apesar de ser bem tradicional, antiga, mas tem uma energia divina, né? E aí, quando eu estava em Porto, eu também tinha algumas cidades próximas que eu queria ir. No outro dia de manhã, peguei um trem bem cedo e fui para Guimarães, que é a cidade que diz que onde Portugal iniciou. É uma cidadezinha pequena, mas muito charmosa, muito especial. Tem vários largos,
tem um jardim lindo na frente da igreja. A igreja, não preciso dizer que são as mais lindas, né? E tem muitas igrejas e elas são lindíssimas, lindíssimas mesmo. Então, Guimarães eu fiz também, passei o dia, fiz alguns passeios, retornei para Porto no final do dia. E sempre eu encontrava com alguma pessoa que me trazia algum tipo de facilidade. No outro dia de manhã, eu queria conhecer Aveiro, que é a Veneza portuguesa que eles chamam, né? Andar de moliceiro, essas coisas todas. E realmente desci na estação de Aveiro, que é lindíssima, cheia daqueles azulejos maravilhosos, pintados. A própria estação já é uma obra de arte. E aí fui até em direção aos moliceiros, meio perdida, até, na verdade, algumas coisas eu ia procurando na internet e ia indo, né? Sem saber muito, sem conhecer muito. Mas eu sempre encontrava alguém que me ajudava, que me levava até um local. Isso é algo que, assim, ó, essa viagem de facilidades foi impressionante. Andei de moliceiro, aí tinha o guia que falava sobre a questão das salinas, né, do sal, o quanto isso é importante para aquela região. Enfim, não é um passeio só turístico, é um passeio histórico. E Portugal tem muito disso, né? Então, quem gosta um pouco de entender a história, de saber por que hoje é dessa maneira, é fantástico esses passeios guiados, porque a gente entende muito mais da cultura e da história daquele lugar. Na volta de Aveiro, foi uma senhora no meu lado, que trabalha em Aveiro, mas mora em Porto, e aí ela estava voltando e eu comecei a conversar com a senhora. Ela trabalha no posto de saúde de Aveiro, e para vocês verem o quanto as facilidades acontecem, né? Que eu comecei a perguntar para ela algumas coisas, o que eu deveria fazer, o que ela sugeria e tal, né? E lá em Porto eu já tinha visitado muitos lugares lindos, né? O Palácio de Cristal também, enfim. E aí ela me disse assim, olha só, eu tô agora trabalhando, mas te organiza para vir uma época que eu tiro férias para te levar para passear. Gente, era algo que era assim. E para qualquer pessoa que eu pedia informação, qualquer coisa, as pessoas me respondiam assim, ó. Eu perguntava, onde fica tal lugar? Vem comigo que eu te levo. Era assim, sabe? Então, cada vez mais eu via que as facilidades estavam acontecendo, estavam se materializando naquele momento na minha frente. Depois de uns 3 dias em Porto, no norte, eu segui para Coimbra. Cheguei em Coimbra, me hospedei num outro hostel também, um hostel muito bonitinho, muito fofo, muito organizado. E daí me despedi da Pri e do Gustavo, que continuaram a viagem deles, né? Mas a gente ficou, são amigos que eu tenho guardado até hoje no meu coração. E lá em Coimbra, eu saí a passear, também peguei algumas dicas. E foi muito legal porque eu fui na época que estava tendo o início do ano letivo lá de Portugal, né? O ano letivo deles estava iniciando. Então, todas as cidades que eu passava, eu via aquelas pessoas com aquelas capas que nem o Harry Potter, né? E era uma coisa bem legal, porque eles têm esse ritual dos veteranos e dos calouros em Coimbra, principalmente por causa da universidade, que é outro lugar lindíssimo. Isso é muito forte. Então, em Coimbra eu também passei por vários locais. Fui num show de fado, que é a música característica deles, né? Então, também outra coisa linda, divina, arrepiante de ver. E daí, quando eu cheguei em Fátima, eu precisava deixar minha mala, mas não tinha um guarda-volumes, né? Não tinha onde eu pudesse deixar. E aí, antes de eu ir para o santuário, eu passei nas lojinhas que tinha ali, que eu queria ver as imagens, queria ver algumas lembrancinhas, né? E aí eu conheci o Seu Rui. O Seu Rui é um brasileiro, trabalhou muitos anos aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e faz alguns anos que ele mora em Portugal com a família, já faz bastante tempo. Enfim, eu comecei a conversar com o Seu Rui e tal, daí a pouco ele disse assim, tu não quer deixar essa mala aqui? Eu disse, claro que eu quero deixar a mala aqui. Enfim, fui para o santuário, fui no santuário, fui na missa na Capela das Aparições, passei o dia lá, né, praticamente no santuário,
E eu posso dizer que, independente de religião, independente do que acredite, aquele lugar realmente tem uma energia impressionante. Eu fiquei extremamente emocionada, muito mexida de estar naquele local. Tu vê pessoas do mundo todo, pessoas agradecendo, pessoas que estão lá pelo objetivo da fé. Aquilo é realmente lindo, não importa a crença, a religião, mas tu vê que as pessoas têm fé. E além da energia daquele local, tu vê tantas pessoas estando lá, movidas pela fé, né? As pessoas que estão lá, eu acredito que não tem ninguém que entre naquele santuário ou no próprio pátio do santuário que não se sinta tocado, que não sinta algo muito especial. No mesmo dia, eu saí de Fátima e ainda fui a Óbidos, conheci as muralhas, andei por aquele local, um local lindo também, não tenho que explicar de Óbidos, porque é uma cidade, além de charmosa demais também, é uma cidadezinha pequena, mas tem algo muito interessante, tem aquelas muralhas históricas, caminhei, subi as muralhas, é uma energia, uma coisa inexplicável, e muito legal, porque tu consegue te reconectar mais ainda contigo mesmo, né? Quando tu tá num lugar assim, tu contigo. Então, ali realmente eu não conhecia ninguém, até conversei com algumas pessoas, precisei pedir informações porque eu quase peguei o ônibus errado, enfim, mas é um lugar também, assim, fantástico. Saí de Óbidos no fim da tarde, já era quase noite, e fui em direção a Peniche, que era onde eu ia dormir. Peniche é uma praia linda também, tem um farol lindo, mas eu tinha que ir a Peniche, porque a Peniche eu sairia, pegaria um barco que me levaria até a Ilha Berlenga, que era o forte de São João Batista, que eu disse que eu precisava visitar. E aí, no outro dia de manhã cedo, eu estava lá, perguntei no hostel como é que era o passeio e tudo. No outro dia de manhã cedo, eu estava lá para fazer esse passeio. E também várias facilidades, porque só tinha mais 3 lugares no barco que eu queria contratar, que eu ia ir, né? E fui eu e mais um casal, um casal de senhores já de uma idade mais avançada, assim, que foram uns amores também. Me esperavam para almoçar, queriam passear comigo, todo o passeio que a gente fez, tanto a pé quanto no barco. Bom, não fui eu que fui, eu digo que eu fui adotada por eles, porque eles queriam o tempo todo estar ali comigo e a gente conversou muito, passamos o dia praticamente, né, juntos e conversando também, foi muito legal. Só que esse passeio foi muito interessante, não só porque era a minha visão de alinhamento, que eu não fazia ideia do local, eu só conhecia por foto da internet, mas eu me imaginava nesse local. E foi uma coisa muito interessante, porque quando a gente entrou no barco, também estava um dia lindo, um sol intenso, maravilhoso, muito calor. Quando a gente começou a chegar mais ou menos na metade do caminho, a gente tinha que andar em torno de uns 20, 30 minutos de lancha com esse barco, né? Até chegar na ilha. E quando começou o meio do caminho, começou de novo essa neblina, essa cerração fechada, que simplesmente a gente não enxergava nada, nada. Tu estava andando no barco, ao redor era tudo branco, como se nós estivéssemos entrando numa nuvem, porque estava totalmente branca, tu via só quando olhava para trás, assim, tu via a água do mar, né, por causa do motor, eu estava sentada bem atrás, mas às vezes até chegava, era um pouco assustador de ver, porque tu estava entrando em algo que tu não via onde tu estava, né? Enfim, quando nós chegamos na ilha, tinha ainda neblina, ainda tinha aquela neblina, mas surpreendentemente, é uma ilha de pescadores, é uma ilha bem desabitada até, né? Quando nós chegamos, precisava fazer uma trilha até chegar no forte. E foi incrível, porque por mais que estivesse nublado, tivesse realmente o tempo muito fechado, tanto que teve um outro passeio por dentro das grutas que a gente acabou nem fazendo, porque estava muito fechado o tempo.
Todo esse passeio que a gente fez a pé, e quando a gente chegou no forte, tinha um sol inexplicável. E era interessantíssimo, porque tu olhava o forte lá embaixo, no forte tinha sol e tu olhava um pouquinho mais adiante no mar, era aquela neblina toda. Quando eu entrei, quando eu estava chegando nesse forte, que era a minha visão maior de alinhamento, era onde eu sentia toda essa realização, toda essa liberdade, que era um dos meus critérios de satisfação, toda a questão de se reconectar, que também era um dos meus critérios, foi algo divino, foi algo que eu já tinha me sentido estar lá, né? Eu já tinha sentido estar naquele local, mas quando eu realmente cheguei no forte, quando eu me vi no lugar que eu imaginava, eu tenho até uma foto no Instagram desse local, foi algo lindo. E uma coisa muito, muito interessante também que aconteceu, quando a gente estava descendo para pegar a pontezinha que chega no forte, bem na entradinha, assim, é uma ponte, mas é uma ponte que não tem corrimão, não tem nada, é um caminho, assim, isolado, no meio do mar, né? Tinha um buquê de rosas brancas e vermelhas, e não, essas rosas deveriam ter sido colocadas naquele dia, porque elas estavam muito frescas. E na ponta no chão, tinha aquele buquezinho de rosas. Realmente foi algo divino, a sensação de estar lá. Caminhamos depois, eu e esse casal, né? Caminhamos por todo o forte, depois eles sentaram lá, estavam cansados, e eu fui visitando, andando por dentro desse forte. É um forte no meio de uma ilha, existe um hostel lá dentro, mas nada chega lá que não seja de barco, a alimentação, tudo tem que ser trazida tem que ser levada, né, para lá. Então é algo que não é um local que, se vocês pararem e pensarem assim, não tem graça, talvez. Mas para mim tinha algo muito maior, que aquilo era a visualização do meu sonho concretizado. E quando eu cheguei lá, foi algo realmente emocionante, foi algo muito lindo, que o sentimento era de transbordar. O sentimento era, eu transbordava todos os meus critérios de liberdade, de reconexão, de alegria, de conquista mesmo, de que eu consegui chegar lá. No fim da tarde, o barco veio nos buscar de novo e a gente voltou para Peniche. Passei um pouco mais pela cidade e tal, dormi em Peniche. No outro dia de manhã, peguei o ônibus e voltei para Lisboa, porque isso já estava acabando os meus dias, né? Isso já estava terminando. Isso já era sábado de manhã e no domingo à noite eu voltava para Roma e depois, segunda à noite, eu voltava para o Brasil. Então, eu peguei um ônibus, fui até Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, aí eu não tinha mais o meu planejamento. Até Peniche, até a Ilha Berlenga, eu estava com o meu roteiro pré-estruturado. Quando eu cheguei de volta em Lisboa, eu não sabia muito bem o que fazer. Um dos dias que eu estava em Lisboa, eu fui a Almada, também no Santuário do Cristo Rei, que é do outro lado da ponte, lindíssimo também. Mas aí, quando eu cheguei em Lisboa, eu decidi que eu ia para Setúbal e eu ia para a Praia de Troia, que é uma praia muito bonita mesmo. E também foi bem legal, porque eu precisava pegar um ferry boat de Setúbal até chegar na praia. Também tive muitas facilidades de pessoas ajudando, de pessoas me dando informações. Isso foi uma coisa que durante toda a viagem aconteceu. Toda a viagem foi marcada de pequenos gestos de facilidades. E daí passei o dia lá na praia de Troia, depois passei um pouco por Setúbal e retornei para Lisboa. Quando eu estava retornando para Lisboa, meu amigo Alexandre, que eu tinha conhecido lá no primeiro dia, né, que hoje é meu amigo, ele também não estava em Portugal, ele tinha ido para Amsterdã naquela semana e eu estava também viajando. Ele me chamou e disse assim, eu estou chegando tal hora em Lisboa. E eu disse, eu estou em Setúbal, mas eu estou voltando para Lisboa. Ele disse assim, então tá, vamos fazer alguma coisa, eu vou te levar em alguns lugares aí. Eu disse, beleza, fechado, né? Ele me levou daí naquela noite, a gente foi jantar, daí que a gente foi conversar, se conhecer um pouco melhor e tal, né? E
E a gente foi jantar e depois disso ele me levou numa, não era uma festa, não era um pub, mas era um local que vai muito turistas, mas era um local reservado, um pouco fechado assim, mas tinha uma vista de Lisboa à noite, com a ponte inclusive, que era algo sensacional, né? A gente ficamos lá, conversamos, conheci várias pessoas, vários amigos dele lá, inclusive, que estavam lá, né? Então, eu já estava me sentindo em casa, então a gente ainda acabou conseguindo comemorar esse encontro aí, né? Enfim, essa viagem me deu, além de muitas realizações, me trouxe muitos amigos que eu tenho até hoje no meu coração. E aí, para terminar, no outro dia, eu embarcava para Roma, né? No domingo eu voltava, eu embarcava para Roma. Então, a minha viagem, de maneira geral, para Portugal, foi algo mágico. Se tem uma palavra que eu possa definir, foi mágico, né? Porque foi extremamente linda. Eu senti muito mais todas as emoções que eu tinha sentido no meu alinhamento. E lógico que eu senti medo, lógico que eu fiquei preocupada com algumas coisas, que algumas coisas eu não sabia se iam dar certo. Tudo eu tinha feito reservas pela internet, eu não sabia se realmente era aqueles lugares. Tive medo em Roma, né? Porque daí domingo, quando eu saí de Lisboa para Roma, eu cheguei em Roma, eram 2 horas da manhã, sozinha, e eu não encontrava o meu hostel. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei, eu estava no Roma Termini e vi uma gritaria na rua, era como se fosse uma briga que estava dando, é lógico que eu fui para o outro lado, e tentando procurar o meu hostel, e quando eu chego às 2 da manhã no meu hostel, tem um homem enorme, um armário, assim, né? E aí eu comecei a conversar com ele, não conseguia me comunicar muito bem com ele, né? Porque ou é italiano ou é inglês. Mas enfim, consegui perguntar se era ali, daí ele disse que o hostel era, e aí ele disse, eu vou te ajudar a subir a mala. Imagina como eu subi, né? Enfim, e aí entrei, as pessoas já estavam dormindo no quarto que eu estava, enfim, tudo mais. No outro dia de manhã, fiz um outro passeio daí de novo do ônibus, né, nos pontos turísticos, aí conheci vários outros lugares, muito rápido, né, a Itália ainda é um lugar que eu quero ir com mais tempo, com mais calma, mas conheci o Coliseu, conheci Fontana di Trevi, conheci vários pontos turísticos muito, muito lindos também. Para mim, ela é cheia de significado e simbologia. Talvez para vocês não faça nem sentido. O que essa louca está aí contando uma história de uma viagem, né? Enfim. Mas eu quero contar essa história, e para mim é tão importante essa história, porque foi uma realização, uma materialização de foco de alinhamento. E eu quero contar isso para vocês, porque quando a gente tem a mente limpa e focada, limpa de quê? De crenças de incapacidade, de medo, de preocupação, de insegurança, tudo isso que não faz com que a gente chegue nos nossos objetivos, e não importa qual seja o objetivo, e focada no que eu quero, foco no que eu quero experimentar. E não importa se seja um sonho grande, um sonho pequeno, não existe sonho bobo. O grande problema é a gente achar que não tem direito de sonhar, que não tem direito a ter uma vida melhor, que não deve ser, ou que, isso é uma coisa passageira, não, eu quero, mas tá tudo bem, sabe? Então, quando a gente coloca realmente informações de qualidade na nossa cabeça, a gente começa a ter algumas ações, intenciona para o universo que a gente quer, tudo chega na nossa vida se nós conseguirmos estar com a mente limpa, focada, concentrado naquilo que a gente quer. Confesso para vocês que muitas vezes me deu medo, muitas vezes me deu culpa, né? De eu estar lá, por exemplo, os meus filhos não terem ido comigo, enfim, uma série de coisas, mas era um momento meu, era um momento de reconexão. E quando a gente sabe que algo é importante, e às vezes nem é tão importante, mas quando eu consigo informar para o meu cérebro que isso vai me trazer algumas recompensas, e recompensas eu estou falando de sentimento, eu não estou falando coisas materiais, tudo é possível. E eu tive todos os meus critérios de satisfação, que era a reconexão, que era as facilidades, que era
a satisfação, que era a liberdade e a realização. Quando a gente direciona o nosso cérebro para essas coisas, tudo fica muito mais fácil e a gente tem que limpar os medos, limpar tudo que nos limita e seguir em frente. Eu espero que essa história faça algum sentido para vocês. Para mim, além de fazer sentido, né, de ter muito significado, ela é a materialização, ela é a experiência, ela é a certeza de que tudo que a nossa ideia é capaz de conceber, ela é capaz de realizar. Eu espero que vocês gostem. Podem deixar comentários, podem me chamar no WhatsApp se quiserem compartilhar alguma ideia, perguntar alguma coisa. Estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima.